Começamos o capítulo 227 da terceira temporada do mangá de Dwarf God, do exato momento onde o capítulo anterior terminou, com o Urek simplesmente se metendo entre Traumeire e Mustang. Os dois, obviamente, não gostaram disso e citaram novamente o trato entre eles, sobre um não se meter no caminho do outro, e como resposta do Urek, simplesmente chama os dois para brigar e ainda fala para virem ao mesmo tempo. Para alguns da comunidade, ele é o mais forte que o próprio Jaharg. Dito isso, eu não acho que ele conseguiria ir contra esses dois líderes das grandes famílias ao mesmo tempo. Ok, que os dois estariam cansados, já que eles passaram muito tempo brigando e tal, mas ainda assim, vimos que o Urek teve muita dificuldade em enfrentar o Gluclek, com o mesmo ainda falando que num confronto real, o Urek seria derrotado. A história volta a focar na nossa amoeba favorita e no incompetente do Bellery. Bem, após tomar um pau do Ban e sair correndo, o Bellery fez um feito impressionante. Ele conseguiu achar um personagem mais inútil e irritante do que ele. Sim, eu tenho certeza que para a infelicidade de muitos, a Rachel está de volta. Vale ressaltar para você que está torcendo para Mustang que se não fosse por ele, a Rachel teria sido morta pelo Enkidu. Então todas as merdas que ela fizer daqui pra frente é a culpa do Mustang que salvou essa praga, né? Mas enfim, o Bellery é tão inútil que foi recebido com uma malada na cara dada pela Yura, que literalmente quase matou ele se não fosse pela proteção do Enkidu. Inclusive, o mesmo questiona como o Bellery consegue ser tão inútil e ainda pergunta se ele é um Hunker. Enfim, obviamente que o Bellery ia propor uma união, já que a melhor companhia para um lixo é a lixeira. E nesse momento a burra da Rachel aceita de cara, mas como a Yura tem um cérebro funcional, talvez meio funcional, né, se considerarmos que é burro o suficiente para seguir a Rachel, né? Ela fala que só aceitaria se elas tivessem posse da peça de xadrez. Afinal, ele literalmente deixou elas para morrer há pouquíssimo tempo atrás. Apesar do Enkidu não gostar muito da atitude dela, o Bellery aceita e ainda fala que qualquer coisa é só eles pegarem delas. Assim que chegarem ao ponto de encontro final, as duas são fracas. Voltamos para o Khan, que acordou do seu soninho, que por muito pouco não foi um sono eterno, né? Logo de cara, ele vê o Dumas e simplesmente tranca o cu imaginando que é apanhado mesmo novamente. Mas após uma pequena conversa, ele entende que foi o Dumas que estava mantendo ele a salvo, a pedido de Mustang e de Ban. Bem, ele não entende o porquê do Dumas ter seguido, entre aspas assim, uma ordem do Ban. Mas em meio a isso, Dumas consegue pegar a peça de xadrez do Slowpoke e entrega a mesma para Khan. E fala que ele deve dar a mesma ao Ban, já que essa era a vontade de Mustang. E com isso Khan pega o rank e mete o pé da lei. Após isso, voltamos para uma bela cena onde o Enkidu fica impressionado com a evolução dos equipamentos da torre e pergunta por que o Bellery não é tão útil como a Yura. Se arrependimento matasse, o Enkidu já teria ido de Mirabel assim que assumiu o corpo do Bellery, né, gente? Mas enfim, logo em seguida, o Ban e a Dross alcançam eles e começam um confronto que não é exatamente interessante. Bom, vamos focar agora na parte importante. Então apenas tenham em mente que a Rachel e Yura seguiram o caminho e a Dross foi atrás delas. E o motivo é que o Enkidu ficou extremamente puto com o Ban. Provavelmente o fruto de um estresse pós-traumático, após ele ter entrado no hotel do Ban e quase ter sido morto. E bem, finalmente chegamos à parte boa do capítulo, que é a conversa do Ban e Enkidu. Como sabemos, o Ban viu o flashback do Enkidu junto com nós, leitores. O Ban viu essa história por dois ângulos. Uma pela memória do Traumeire, que estava com o Leviatã, e a segunda pelo livro que tinha a memória de Mustang. E bem, por que isso é importante? Quando vimos o flashback, tivemos uma interpretação de que o Traumeire assumiu o controle do Enkidu e matou Mirabel, assim que a mesma falou que sabia o que o Traumeire fazia no porão do seu castelo. Mas nesse momento o Ban não apenas diz que o Enkidu é o responsável pelo que aconteceu, como diz que não pode deixar o destino da torre nas mãos de uma pessoa igual a ele. E em resposta, o Enkidu pergunta até onde ele viu e assim o capítulo acaba. Bem, se o Ban estiver certo e o Enkidu for realmente o responsável pela morte de Mirabel, então vamos realmente ter um belo plot twist aqui. Na minha visão, o Traumeire era uma pessoa que foi manipulada pelo Jaharg ao ponto de ser capaz de matar a sua própria amada em prol de não prejudicar o rei. Porém,
se ele realmente não for o responsável por isso, então as coisas são um pouco diferentes, pois sabemos que a maior queda da vida de Traumerey foi justamente a morte de Mirabel. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Fui!